Então, mais uma vez, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos retomar aí as nossas lives de quinta-feira, vai ser lives a cada 15 dias, quinzenais. A intenção dessa novo método aqui de live é começar a trazer para vocês os primeiros passos, que é o parcelamento de solo, que é hoje, e sucessivamente aí nas próximas lives ir aprofundando cada vez mais nos temas que a gente vai colocar no grupo para vocês decidirem o que nós vamos falar nas lives. Mas a intenção é que tenha um curso interativo, sem custo para ninguém. Nós vamos começar agora do básico até os assuntos mais complexos e mais difíceis da parte de parcelamento do solo. Tá? Então, hoje a gente vai falar aqui de parcelamento do solo, os primeiros passos. Aqui sou o Hermes, engenheiro, tenho essas qualificações, essas pós-graduações, essas qualificações. Essa semana eu terminei mais uma pós-graduação de geoprocessamento, que é geoprocessamento do INCRA, de informações. E vamos começar aqui na parte de parcelamento do solo, da importância inicial do planejamento. Quando a gente vai iniciar um projeto de parcelamento do solo, a gente enxerga o imóvel, muitas vezes o imóvel ou é seu, ou é de um cliente, ou é um terrenista que está trazendo uma oportunidade de negócios. Então, a gente tem que inicialmente olhar para o imóvel e pensar e planejar todos os passos possíveis para se chegar no sucesso de vendas desse empreendimento. Então, aqui nós vamos abordar os primeiros passos, desde a concepção do negócio. Tá baixo o som? Não, para mim aqui tá tranquilo. Que o Pedro tá respondendo. Dá uma olhada no chat. Então, tá bom, gente. Obrigado. Então, a gente vai entrar nesse aspecto, primeiramente, de planejamento. Estava falhando para mim. Tá. De planejamento do parcelamento de solo. Como que a gente vai iniciar, olhar para aquela área e iniciar um projeto que seja saudável e, principalmente, que dê um resultado financeiro saudável para todos, tá? Então, a gente tem uma fundamentação teórica necessária. Quanto ao planejamento, ele tende a minimizar riscos, porque a gente sabe que nosso planejamento, o parcelamento de solo, em si, é um negócio grande, tem os seus frutos, mas também tem os seus riscos. Então, esse planejamento prévio é justamente para a gente minimizar riscos e prever situações de possíveis exigências futuras, que a gente tem que atuar para poder o negócio dar certo. Com isso, nós vamos ter impactos positivos e impactos negativos. Positivos é o que? A eficácia, o resultado de aprovação do empreendimento. A aprovação do empreendimento em si, que a gente vai tratar hoje, é o primeiro passo no desenvolvimento de um parcelamento de solo. Depois nós vamos tratar a questão da implantação de infraestrutura, tratar do plano de marketing de vendas, tratar de como que você vai fazer essas vendas, onde está o seu cliente, como você vai alcançar ele, o que a sua área tem de atratividade para poder atender às necessidades do seu cliente. E o principal, que depois a gente pode até convidar o Pedro para dar uma palestra para nós, que é o quê? O controle da carteira. Porque, além da parte técnica, da parte civil, que a gente fala de obras, o controle da carteira é essencial para você ter uma saúde física no seu empreendimento. Você passa a ser um mini banco. Você é o seu banco. Então, você tem que ter uma gestão. Você quer aquela gestão de Excel, a gestão do bloquinho de nota, de anotar tudo na mão? Ou você quer uma gestão com sistema de controle de qualidade, controle de produção que o Pedro fornece, que eu conheço muito bem? E ali você tem todos os relatórios e os resultados na sua mão. Transparência de dados. Hoje, o grande sucesso hoje no parcelamento de solo, em qualquer empreendimento que a gente vai começar hoje, é o quê? Informação. A gente saber tratar a informação com conhecimento. Então, nós vamos começar aqui agora a tratar a questão do planejamento. Espera que tem mais um entrando aqui. Tá.
A visão geral do processo de parcelamento de solo. O processo de parcelamento de solo envolve o quê? Estudos preliminares. Esse aqui é um estudo que eu e o Bob e o Zenita nós estamos desenvolvendo na Bahia. E nós fizemos esse estudo preliminar para quê? Para saber se tinha atratividade de venda no local onde nós vamos fazer o parcelamento de solo. E foi altamente aceito e muito bem trabalhado. Tivemos uma resposta muito bem positiva dos moradores e do mercado local lá da Bahia. Então, pode ver que assim, um loteamento diferente, tá? É um nicho de mercado que hoje nós estamos atuando, não é um loteamento daquelas curvas quadradinhas, não é um loteamento idealizado para ter curvas retas. Pode ver que são curvas ali mais encurvado, mais arredondado, com uma área de lazer robusta. Tá? O mesmo valor que você hoje tem que dispor para implantar um loteamento social é o mesmo valor de implantação de um loteamento de alto padrão. Agora, o que você quer? Investir um pouco mais numa área de lazer mais robusta, num público mais, vamos dizer assim, apurado, para vender um imóvel de alto padrão? Ou você quer ficar aí no mesmo que todo mundo vende, Minha Casa Minha Vida, lotinho de 160 metros, lote de 200 metros quadrados, que é um mercado que ainda é grande e valorizado, tá, gente? Estou falando que esse nicho mais abundante aqui, mais abastado, é um nicho que hoje nós escolhemos trabalhar. Que é um de loteamento fechado, com público aí, classe média alta. Claro, se você tiver uma área propícia para um loteamento social, tem que respeitar o que a sua área propõe de resultado para o cliente. Tá? Mas, hoje, nós estamos procurando áreas e, assim, antes de fazer qualquer tipo de negócio, nessa visão preliminar, a gente realmente está avaliando o potencial financeiro dessa área. E qual é o retorno que ela pode trazer. Eu estou parando um pouquinho aqui, gente, que o pessoal está entrando. Então, gente, é isso que é o nosso primeiro nicho de mercado. Por falar em parcelamento do solo, nós temos essas 3 leis que hoje nos dão base para a gente desenvolver um projeto. A Lei 6766, que é de parcelamento de solo, loteamentos em si. A Lei 4591, que é de condomínios edilícios. E a nova lei, que foi a grande apresentação que teve agora em 2017, que é a Lei 13465, que traz a figura da regularização de imóveis, mas também traz a figura do loteamento fechado e do condomínio de lotes. Essas 2 novas peças de empreendimentos, de tipos de parcelamento do solo, que tem se desenvolvido bastante no Brasil hoje. Ainda é uma fronteira ainda a ser desbravada, tem grandes dúvidas ainda quanto à aprovação desses 2 tipos de empreendimento, quanto à aprovação dos órgãos públicos. A gente ainda encontra grande dificuldade em algumas prefeituras ou alguns órgãos para aprovar o condomínio de lotes, que ainda não entende o benefício desse tipo de parcelamento de solo para nós empreendedores. Então, são leis que hoje norteiam o nosso trabalho, tá? São normas que norteiam o nosso trabalho. Acho que todo mundo aqui já viu, já conhece muito delas. Mais para frente, nas outras lives, nós vamos aprofundar uma por uma. Nós vamos ter uma live para falar de uma por uma, porque merece. Hoje nós vamos só apresentar elas e do que elas são responsáveis. No caso da 6766, a lei que norteia toda a parte de loteamento. A 4591, que é a lei que fala sobre condomínios, e a 13465, que trouxe a regularização, o condomínio de lotes e os loteamentos de acesso restrito, que são os loteamentos fechados. Tá? Aí eu vou falar agora dos tipos de parcelamento de solo. Hoje, basicamente, nós temos o quê? O desmembramento, que é um tipo de parcelamento de solo bem simples de se fazer, mas não menos complicado e não menos problemático para se aprovar, dependendo do órgão público. Eu vou trazer depois aqui uns estudos de caso
uns estudos de caso onde o desmembramento é o centro das questões. Tem um amigo nosso do grupo que nós estamos desenvolvendo um projeto de desmembramento para ele lá em Jaru, em Rondônia, e nós estamos, desde o meio do ano, tentando fazer com que a prefeitura entenda que um desmembramento de 73 lotes é possível, sendo que as vias já estão abertas, tem infraestrutura no local, só que a prefeitura é refém do quê? Do cartório. Então, a prefeitura quer que o cartório aprove primeiro, olha só, a redundância do problema. A prefeitura quer que o cartório fale aqui e registra para ele poder aprovar o empreendimento. Da parte técnica, não tem problema nenhum mais. É só a parte agora jurídica desse empreendimento é que está com esse problema. Então, onde já se viu? Aí o proprietário visitou o cartório, foi conversar com o oficial. O oficial falou assim, não, aí vocês estão pulando um processo. Não é eu, o cartório, que tenho que falar para a prefeitura o que eles têm que aprovar. É o contrário, eles têm que aprovar o empreendimento, você trazer para mim a documentação que eu vou analisar, que esse sim é o processo correto. Mas não, aí tem o secretário que não, que quer conversar com o oficial, quer que o oficial fala para ele, não, eu aprovo, para ele poder aprovar o empreendimento. E aí nós estamos ainda na briga, justificando com normas, com lei, que é possível, que dá para fazer, mas esse é um caso que um funcionário público mal preparado, com falta de instrução, atrasa o nosso empreendimento. Se a gente está esperando lançar um empreendimento, se você tem um cronograma de lançar ele em 60 dias, 70 dias, já furou seu cronograma. Então, o nosso cronograma, o nosso modo de venda tem que ser mutável. Tá? O nosso processo tem que ser mutável, se adaptar às necessidades, se adaptar às dificuldades e resolver. Para isso, temos que ter profissionais capacitados para atuar no processo. Ou que seja um engenheiro, ou que seja o próprio advogado, ou que seja você mesmo como administrador, para poder intervir no momento certo, na hora certa e da forma correta. Porque não adianta também aprovar o empreendimento em 20 dias, uma aprovação forçada no município, até mesmo por contatos ou por questões de relacionamento, e lá na frente o Ministério Público vem, pum, barra você com o empreendimento vendido, aprovado, mas irregular. Então, nós temos os dois lados da moeda. O que é muito apressado e o processo que realmente é demorado por forças excepcionais aí de fora. Nós temos que encontrar um meio termo. Fazer tudo dentro da norma, andar com a norma debaixo do braço, andar com uma boa assessoria jurídica te assessorando ali para te dar conhecimento e, principalmente, você ter o mínimo de conhecimento para poder estar conversando e poder defender o seu ponto de vista, desde que esteja certo. Desde que você não queira colocar a carroça na frente dos bois. Atendendo a norma e atendendo a legislação. Tá? Outra coisa, a gente tem o remembramento, que é a unificação de 2 lotes menores, o loteamento em si, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, condomínio de lotes, condomínio edilício, que é condomínio edilício é um condomínio de casas, tá, construídas, você vai vender a unidade habitacional, não vai mais vender lotes, e o condomínio misto. O que é o condomínio misto? O misto pode ser um misto de prédio com casas, ou um misto de casas com lote, ou os três, um misto de prédio, casa e lote. Por isso ele é misto. Mas, em ambos os casos, você vende a fração ideal. Você não vende lote, porque é um condomínio. No condomínio, nós não temos área particular, ou não temos áreas públicas, só áreas particulares. Nós não vamos vender o terreno, nós vamos vender uma fração ideal daquela matrícula, especificada. Isso não quer dizer que cada fração ideal não vai ter a sua matrícula individualizada, tá, gente? Vai ter sim a sua matrícula com número, mas ela não vai ser um lote, vai ser uma fração ideal daquele empreendimento. Tá? Falar um pouquinho agora do desmembramento e do remembramento. Como eu disse, o desmembramento é uma divisão de uma área maior em áreas menores, desde que não haja
abertura de via pública. Isso é o desmembramento. No desmembramento não pode ter abertura de via pública. Ah, Hermes, eu tenho um empreendimento, a rua termina na minha área, eu quero fazer o prolongamento dessa via, solicitar para a prefeitura para fazer esse prolongamento e depois executar ali um desmembramento. Pode? Não. Não, em tese não. Em tese é abertura de via, é loteamento. Você pode ir ali e desmembrar 5 lotes, mas é abertura de via, é um loteamento. Isso já fere a 6766. Porque você está abrindo vias. Essa história que, não, vou ir na prefeitura, pedir para ela abrir essa via para mim, registrar ela. Pode ser que, em certos casos, dê certo. Mas eu posso falar para vocês que em muitos o Ministério Público vai pegar vocês. Tá? Porque já é o parcelamento irregular do solo. Já é forçar uma situação onde o município vai deixar de exercer o seu poder discricionário de abrir essa via para alguém levar vantagem. Pode? Você pode responder? Pode. Pode não responder? Também não pode. Pode ser que passe. Mas, assim, a gente tenta mitigar esses erros para mitigar a maior quantidade possível de ações na justiça, que você pode correr o risco lá na frente. Pode falar, Eric. Um ponto importante aí, que quando no início do conhecimento, que eu peguei sobre desmembramento, sobre loteamento, era pegar e solicitar energia, colocar uma areia e uns tijolos em uns lotes e ficar solicitando, né? Solicita 2 lotes, aí depois de 30 dias solicita mais 2, esticando a área ali de forma gratuita. Uma que a companhia não vai fazer isso. Não, a companhia não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Exatamente. É parcelamento irregular de solo. Exatamente. Então, assim, eu vi casos que não funcionou. Tipo assim, não, o que eu aprendi, né, dentre alguns cursos aí, na realidade é totalmente diferente. Não vou falar para você que em 100% dos casos, pode ser que esteja algum lugar no Brasil, porque assim, o nosso país, Eric, é um país de assim, formações continentais, ele é muito grande. Então, cada região, cada cidade, cada município, cada estado tem a sua norma. Onde não tem o plano diretor, onde não tem uma norma urbanística, eles têm que atender a 6766. Mas a maioria tem o seu plano diretor, tem uma norma mais restritiva, igual aqui na minha cidade. Eu posso fazer desmembramento de até 10 lotes sem ter infraestrutura nenhuma. Vai direto para o cartório. Ou fazer um desmembramento maior, desde que eu aprove junto um cronograma de obras, como se fosse um loteamento, para depois fazer a implantação das obras. Aqui onde eu moro, eles aprovaram agora há pouco tempo uma lei que, se não tiver todas as infraestruturas prontas, inclusive asfalto, é proibido desmembrar. E a prefeitura pode fazer isso? Pode, porque ela tem o poder discricionário de atuar em questão de parcelamento de solo. Ela não pode tirar normas da lei, mas ela pode acrescentar normas mais restritivas. Então, cada cidade tem a sua norma, cada lugar onde você vai fazer o seu parcelamento de solo tem a sua legislação. Entendeu? Então, como o nosso país é muito grande, muito, assim, a gente fala em proporções continentais, é difícil falar que não pode tudo. Tudo se pode desde que esteja dentro da lei. E a gente procura mitigar esses problemas para que o nosso cliente, ou o terrenista, ou até você mesmo como incorporador, não responda lá na frente do Ministério Público por uma coisa que você poderia ter evitado. E a pior coisa do mundo é arrumar uma coisa que já está vendida para terceiros, inclui terceiros no seu problema. Aí já passa, assim, você já não tem mais domínio da situação. Você já não tem mais como resolver um problema sem prejudicar terceiros. E prejudicando terceiros, aí você já começa a vir processos, começa você a ficar mal falado, mal visto, como incompetente, como ladrão, porque na maioria dos órgãos públicos, se você for ver hoje no Brasil, o incorporador é taxado de bandido, de corrupto, de capitalista, mas ninguém vê o que a gente traz para o mercado de evolução, de moradias, de estudo, de impacto de vizinhança, de melhorar a vizinhança, de prosperidade para a cidade.
Então, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente vai oferecer para o nosso cliente, ou você sendo incorporador ou terrenista, no parcelamento de solo que você vai fazer, no que você vai estar realizando ali. Então, a gente procura prever os cenários problemáticos, evitar, e o que a gente não puder evitar, a gente tem que ser capaz de solucionar, sem prejudicar muito terceiros. 100% isso acontece? Não dá para a gente prever tudo no futuro. Ninguém aqui tem uma bola de cristal. Mas a gente tem que prever lá na frente os danos. Eu fiz aprovação agora recentemente de um condomínio de lotes, que ele já estava construído, foi uma regularização, que o Ministério Público entrou com pedido para a gente sanar problemas ambientais que estavam fora do muro do empreendimento. Que ele veio questionar nosso tipo de aprovação. Aí nós fizemos a defesa, a gente pegou assim um advogado para ele assinar, mas a maioria da defesa foi eu que fiz, porque dependia de dados de técnicos. Levamos ao Ministério Público, explicamos, conversamos, ele entendeu, demorou um tempo, a ação foi suspensa. Mas por que foi suspensa? Porque nós estávamos certos. A gente tinha razão no processo, nós estávamos com a norma debaixo do braço. A gente justificou com a norma, justificou todos os pontos que eles estavam atestando aí que a gente estava fora, justificamos a legalidade da aprovação pela 13465 e foi acatado. E se eu tivesse errado, se eu tivesse loteado a PP, ou se eu tivesse feito supressão de vegetação sem licenciamento, porque hoje com o satélite nós estamos sendo monitorados, gente. Se você derrubar uma árvore na sua casa hoje, como tem acontecido aqui, eu tenho atendido muito proprietário rural, que estão fazendo desmate em áreas rurais, não dá 3 dias, a Polícia Ambiental está na área dele, fazendo multa, já dando multa por supressão de árvore, porque estão sendo monitorados. Então, tem que sim agir dentro da lei, vai suprimir uma árvore, vai cortar uma árvore, que a gente fala supressão, é cortar árvores, faz o licenciamento devido, faz a compensação devida, deixa a documentação na área e agora a gente faz uma placa lá, coloca uma placa na propriedade com o número da autorização, do que foi feito e do que está sendo feito. Se a Polícia Ambiental for lá, ele vê lá, consulta, você está certo, eles viram e vai embora. E se porventura alguém te prejudicar de alguma forma, você tem ali as normas e a lei debaixo do braço. Então, nós temos que ser sérios, ser profissionais sérios e agir dentro da lei e da norma. Não adianta querer dar jeitinho. O mercado hoje não tem espaço para jeitinho mais. Você vai pagar caro e muitas vezes quebra. Pode falar, Bob. Só para dar um exemplo, eu moro num condomínio, né? Tem uma floresta colada no condomínio, então o Ministério pode ficar de olho também. Eu tive que derrubar uma árvore e tal, com risco de cair sobre a minha casa, tive que tirar as licenças, as autorizações, paguei mais de R$5.000 para derrubar uma árvore. Mas assim, tudo legalizado. A gente não pode dar mole, ainda mais quando é um condomínio que você está construindo, que o Ministério Público fica em cima, então tem que estar tudo certinho para não ter problema na frente. É isso aí mesmo, Bob. Tem que agir certo, dentro da lei. Aqui nós vamos falar aqui da 2 parcelamentos sólidos, o loteamento e loteamento fechado, todos nós conhecemos. Tá? O loteamento está desde aí de 79 já com a norma, com a lei 6766. O loteamento fechado, a gente tinha muito loteamento fechado no Brasil, só que nós não tínhamos lei para regularizar ele. Mesmo assim, o cartório registrava. Mas com a 13465 já veio essa figura de parcelamento de solo, que é o loteamento com acesso restrito ou loteamento fechado. Então, nós já temos normas, temos leis a seguir para poder fazer o fechamento do empreendimento. Tá? E mais 3 figuras aqui, nós temos o condomínio de lotes, condomínio edilício e o condomínio misto, que eu já dei uma palhinha para vocês aí antes. Deixa eu só falar aqui para vocês de uma peculiaridade de um caso de condomínio de lotes. Aqui no estado de São Paulo, eu estou falando do estado de São Paulo, em onde eu atuo aqui, vocês sabem que aqui tem um GRAPOAB, que é o Grupo de Análise Técnica da Secretaria da Habitação. O GRAPOAB não aceita condomínio fechado, ou condomínio de lotes, se a área não tiver já sido antes passado pela aprovação do próprio GRAPOAB. O que isso quer dizer? Tem uma liminar
lá de 2018, que foi acatado pelos advogados aqui do Estado. Para mim fazer um condomínio de lotes aqui no Estado de São Paulo, primeiro você tem que aprovar, olha só a barbaridade, você tem que aprovar a área no Grapoab, a área como loteamento, ou ser uma área restícia de um loteamento. Por exemplo, você fez um loteamento de 200 lotes e sobrou uma área remanescente lá de 50 mil metros quadrados. Aí você deixou os 20% de área verde, que é necessário aqui no Estado de São Paulo, você deixou a área institucional já para a prefeitura em relação a esse loteamento, e ficou a área remanescente. Nessa área remanescente, você pode fazer o condomínio de lotes, porque a área já passou pelo crivo do Grapoab. Agora, se não passou ainda, o Grapoab já nega de cara o seu empreendimento. Não pode fazer condomínio de lotes sem que a área esteja previamente sob o crivo do Grapoab. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui em áreas onde não dá para fazer um loteamento, que necessariamente tem que fazer um condomínio de lotes? Primeiro, eu passo no Grapoab com áreas maiores, ali de 4, 5 hectares, vamos supor que a área é grande, vamos supor que é uma área de 500 hectares. Eu vou separar ali tudo em módulos de 5, 6 hectares, eu tenho que passar isso pelo Grapoab, fazer todas as doações, todas as aprovações, e depois, sim, cada núcleo desse, eu posso fazer um condomínio de lotes. Caso contrário, não é aprovado. Não passa pelo crivo deles. E já o condomínio edilício, que é o de casas, aí é norteado pela 4.591, que é a lei mais velha que a gente tem de parcelamento de solo. Esse sim, esse passa direto. Esse não precisa passar no crivo antes. Então, ainda há um conflito de entendimento. Não vou dizer que eles estão errados, é o entendimento deles. Por isso que eu falo, cada estado, cada cidade, cada lugar no Brasil tem um entendimento diferente da mesma lei. A nossa lei ela é muito mutável. Então, é muito difícil. Então, você tem que trabalhar conforme as necessidades do local. Você tem que atender às normas do local. Que, no caso, aí é a cultura regional, a cultura da cidade. Você tem que saber se adaptar a isso. Não adianta eu sair daqui de São Paulo e querer impor a minha cultura numa área lá de Minas, numa área lá do Amazonas, numa área lá do Pará. Não dá certo. Por isso que nós temos que ser mutáveis. Antes de se aventurar ou prospectar qualquer cliente no Brasil, nós temos que conhecer a cultura dele. A cultura do local. Para adaptar o nosso processo realmente à realidade do local. Então, o nosso processo tem que ser mutável. Eu tenho um checklist aqui de aprovação? Tenho. Fixo? Tenho. Mas eu tenho um checklist móvel também. Um que é mutável, que eu faço adaptação conforme o contato com o município. E o mais importante, agora que nós vamos falar aqui da questão da documentação. Para se iniciar aí um processo de parcelamento de solo, qual o primeiro documento que tem que estar na nossa mão, fora a parte técnica, de projeto, planejamento, planeamento, isso é o mínimo que a gente vai ter que fazer. Mas qual o documento tem que estar certinho na nossa mão para iniciar um processo de parcelamento de solo? O que vocês acham? Qual documento vocês teriam que ter na sua mão para vocês começar a investigar a área? Matrícula do imóvel. Isso, César. Só você mesmo para me salvar, hein, César? Vou desligar você, não vou deixar você falar mais não, tá? Gente, nós temos que ter a matrícula do imóvel certinha. A maioria das matrículas que vem, pelo menos para mim, ou que trazem para nós, a matrícula não tem uma descrição ainda, é uma matrícula mais antiga, uma matrícula de 20, 30 anos atrás. Essa matrícula, antes de você começar a trabalhar com ela, fazer qualquer tipo de projeto nela, você tem que fazer o quê? Retificar. Tem que colocar ângulos, medidas, e realmente conferir se a área que ela tem ela ali registrada é a área do terreno hoje. Dificilmente vai ser a mesma se for uma matrícula antiga. Se já não for uma matrícula que já foi medida. Mais uma pessoa que está pedindo para entrar. Só um momento, gente.
Então, gente, tem muitas vezes que antes de chegar no início de estudar a área, a gente leva de 6 a 8 meses para ajustar essa matrícula. Então, quando você incorporador, for fazer a incorporação ou fazer o empreendimento para o terrenista, primeira coisa que você tem que analisar, qual que é a situação da matrícula. Ela tem que retificar? Se for uma matrícula rural, ela já tem CAR, o CCR está em dia, o ITR está em dia. Se ela for urbana, o IPTU está em dia. Essas são as primeiras diligências que você tem que fazer. Lê ela, a descrição dela, estão todas corretas? Tem azimuth, distância? Já está averbada no corpo dela uma retificação, porque de uma norma de 2005 para cá, é uma obrigatoriedade todas as matrículas passar por uma retificação diária, para justamente trazer a realidade dos imóveis para dentro do documento. Se for uma matrícula muito antiga, você tem que retificar ela. E muitas vezes essa retificação atrasa e atrasa muito. Porque além do seu trabalho técnico de ir lá, medir, coletar os dados, fazer o projeto, você tem que colher a assinatura dos vizinhos. Talvez esse seja o grande problema hoje na retificação, que é você convencer o vizinho que a sua área está certa. Muitas vezes ali a pessoa tem uma rusga, ou algum probleminha com o vizinho, aí começa os entraves e as brigas ali para poder você demandar tempo, dinheiro, e tem que ver se você vai estar disposto a fazer isso. Porque é o incorporador que vai ter que fazer, porque justamente o seu terrenista ele é leigo, ele não vai querer mexer com isso. Ele vai falar para você, não, minha terra está aí. Você quer fazer? Se vira. Se vira. Aí você quer arrumar, você arruma, você quer fazer, minha terra está aí. Você vai lá, vai medir, vai levantar o perímetro, fazer a altimetria, ver se está certo, ver a parte ambiental. Isso aí você pode ver ali, sem precisar gastar com ninguém. Você mesmo vai na propriedade fazer a visita, porque ninguém vai assinar um contrato ou vai fazer algum tipo de empreendimento sem primeiro visitar a área, sem conhecer ela. Aí o seu primeiro contato com a área que você vai ver ali pela sua visão ali ao longo do tempo, se a área é boa ou não para você fazer o seu parcelamento de solo. E principalmente na parte do documento. Vai olhar a matrícula, se ela está em disposição certa, descrição certa, e está adequada para você iniciar o parcelamento de solo, olhar os impostos, verificar se os seus parceiros incorporadores não têm nenhuma ação na justiça, verificar se a sua propriedade rural, se tem um CAR, se não tem nenhum dano ambiental, se não tem nenhuma multa ambiental, se não tem nenhum dano de fauna que te prejudique. Quer ver uma coisa que, assim, que você nem imagina e que pode te prejudicar? Se não tem nenhum circo arqueológico próximo à sua área. Porque hoje a gente tem que pegar uma licença do IPHAN, que é o Instituto de Pesquisas Históricos e Arqueológicos Federais, para poder levar o meio ambiente, é uma obrigação ter esse laudo do IPHAN, dizendo se a sua área tem um circo ecológico ou não. Se tiver alguma coisa ali, arqueológico, de tombamento, pode esquecer. Não faz. Porque tudo que você for fazer lá dentro precisa da autorização do IPHAN. Pode fazer? Pode, mas demora anos. Aí eu não sei até que ponto o tempo, que hoje é um bem mais precioso que a gente tem, até que ponto a gente está disposto a perder tempo, a não ser que a área for muito, 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 muito boa, que o investimento seja muito, muito, muito bom e que o retorno seja melhor ainda. Aí você pode brigar. Mas caso contrário, não tem como a gente ficar perdendo tempo. A gente fazer qualquer tipo de planejamento hoje, qualquer estrutura de negócio, onde você vai começar já perdendo tempo. Não pode, você não pode fazer isso. Por isso que essa primeira análise do empreendimento em si, antes de começar gastar qualquer coisa, viu, gente? Esses são um tipo de coisas que você, como empreendedor, pode fazer.
ou pedir ajuda para alguém. É o tipo de coisa que eu até ajudo as pessoas a fazerem primeiro, porque não demanda esforço e muita coisa, não. Você mesmo pode fazer. Não tem que gastar com isso. Mas são informações importantíssimas para você dar o primeiro passo. Depois você vai partir lá para análise de viabilidade técnica, viabilidade financeira, análise de custo, análise política do negócio. Sim, aí você vai fazer todas essas viabilidades. Mas para que você vai perder todo esse tempo fazendo esse monte de documento, se de cara o documento já não é propício para você fazer o seu empreendimento? Pode falar, Flávio. Oi, Hermes. Uma dúvida também sobre isso aí. Você falou dos sítios arqueológicos, né? Sim. Hoje a gente está vivendo uma situação, assim, até no Brasil inteiro, sobre a questão das áreas indígenas, né? Que, assim, o governo fala que vai, não vai, vai, e às Mas, vezes não cumpre objetivamente. O sul da Bahia está sofrendo muito com isso ali na região de Prado, sim. até chegando em Porto Seguro, toda aquela franja ali está sofrendo muito com isso. Tem implicação nisso aí também? Mas o que acontece com essas áreas? Elas são áreas devolutas, não tem matrícula, elas não têm propriedade de ninguém. São áreas invadidas. A maioria delas, tá? Não vou falar que são todas. Mas a maioria são áreas devolutas do Estado. É da própria União já. Foram invadidas lá, sei lá, 50, 60 anos atrás, a pessoa pode até ter um título de posse. Mas a maioria só tem isso, o título de posse, não tem a propriedade ainda. Não tem a matrícula no nome dela. Ela pode brigar sim, porque ela tem da posse ali, sei lá, 60, 70, até muito mais que isso. Mas aí eu vou deixar para depois, numa próxima live, um advogado, alguém, um amigo aí do grupo, se for advogado, que pode tratar melhor esse assunto. Eu sou meio, assim, eu sei superficialmente ali da parte técnica que me interessa, mas a maioria das áreas aí são áreas devolutas já. Tá? Então, e o governo está demarcando agora. E assim que demarcar realmente, aí você não vai poder fazer nada. Né? E aí a propriedade dos índios. Aí os índios que vão tratar e fazer o que eles bem entendem, como já faz, né, no Brasil. Né? Ele já faz na região de Natal ali, até aqui mesmo próximo de mim, em Dourados, tem um sítio indígena também, bem grande, mas a maioria é área devoluta, tá? Mas, assim, eu vou deixar mais para se aprofundar nesse tema. Vamos pegar uma live aí, chamar alguém, um entendedor, ou até mesmo alguém da FUNAI, um advogado, que possa, assim, esclarecer melhor esse assunto para vocês, tá? Então, a documentação essencial aqui que eu falei para vocês, a matrícula retificada, o CARS, a CIR, plano altimétrico, estudo de viabilidade. E, gente, quando vocês forem iniciar um empreendimento, SPE, a empresa, sociedade para fim específico, para qualquer empreendimento que vocês forem iniciar, esteja com a SPE já aberta e já com a área já incorporada a ela. Por quê? Todas as licenças, aprovações, autorizações que vocês forem ter, só um minutinho, viu? Só um minutinho. Ah, não, pediu para entrar, só um minuto. Todas as autorizações que vocês vão ter, já tem que estar no nome da empresa. Não adianta vocês aprovar todo o empreendimento da pessoa física e registrar o empreendimento da pessoa física e abrir a SPE depois. Porque aí vocês vão ter que integralizar, vamos supor, eu vou fazer um loteamento de 500 lotes. Eu faço tudo da pessoa física, licenças, taxas, autorizações, e vou fazer lá o registro do empreendimento no nome da pessoa física. E eu vou abrir a SPE depois? Como que eu vou incorporar 500 matrículas na SPE? Por escritura, gente. Vai pagar 500 processos, 500 averbações, muitas vezes paga ITBI, tem prefeitura que até deixa de cobrar o ITBI, mas a maioria agora está abrindo o olho para isso, está cobrando. Aí, em vez de você pagar um ITBI de uma área maior, de um valor bem menor, como que você vai ter dinheiro, ou vai ter até pode ter um recurso, mas é um recurso que fica ali meio perdido. De 500, vamos por 500 lotes, eu vou pagar 500 matrículas para se incorporar na SPE. Então, isso aí é erro de quê? De processo. É um erro de processo.
Então, se atente a isso. Vai começar um empreendimento, a primeira coisa que vocês vão fazer é essa diligência de documentos. Ah, deu certo? Deu viabilidade? Eu vou realmente fazer um empreendimento? A primeira coisa é fazer a SPE, criar ela e fazer a incorporação imobiliária da área para ela. E aí seguir todo o processo da pessoa jurídica. Ah, Hermes, eu quero manter na pessoa física mesmo. Já está lá na pessoa física, vou manter na física. Aí o leão te come pela perna. Aí você vai pagar lá os seus 27,5% de imposto. E deixar de ganhar na SPE que paga 6%. Olha só o tamanho do prejuízo. Nós estamos falando de milhões. Milhões e milhões por um erro de processo. Ah, mas eu tenho só 20 lotes. Eu vou pagar 30, 40, 50 mil a mais, mas é prejuízo, gente. R$1 hoje, mal gasto, é R$1 que não vai para você, que não vai para sua família. É um erro de processo. Então, façam a SPE antes de começar qualquer tipo de aprovação, qualquer tipo de licença. Até mesmo as diretrizes para o parcelamento. Porque é uma cadeia, é uma corrente. Todos os documentos têm que estar ali provando toda a sequência de aprovação do seu empreendimento. Então, faça a SPE, abra a SPE. Aqui nesse primeiro slide, falando de protocolo, análise técnica e aprovação, é quanto você ainda não pensou em fazer isso. O que você precisa para fazer o protocolo? O que você vai precisar de análise técnica, de peças técnicas para aprovar o seu empreendimento nessa primeira visita que você vai ter? E o que é necessário para você aprovar seu empreendimento junto à prefeitura e os órgãos públicos estaduais e federais? Isso aí você tem que pensar agora, tá? Tem que ter uma estimativa disso agora, antes de começar o processo. Tem que ter uma noção de custo, de taxas de aprovação. Que eu já vi taxas, hoje, principalmente ambiental, taxas dos órgãos ambientais, que são 50, 60, 70, até 100 mil reais. E um empreendedor aí mal preparado, ou que não tem aí, assim, um capital muito grande para investir agora, pode ser uma barreira de investimento para ele. Pode ser uma barreira de sequência do seu projeto. Você vai lá, consegue fazer as diretrizes, consegue fazer todos os projetos, consegue aprovação preliminar na prefeitura, mas quando chega lá no órgão ambiental, já com o projeto, já com de acordo, para poder fazer a aprovação final, pode ser que você não tenha condições de pagar a taxa ambiental, que é 50, 60 mil. E isso pode ser uma barreira para você continuar o seu processo. E aí a parceria que você fez lá atrás, sei lá, parceria com o terrenista, parceria com o engenheiro. Um minutinho. A parceria com o engenheiro, a parceria com com outros sócios, ou você pegou um investimento externo e chega ali nesse momento ali, você trava porque não tem dinheiro para continuar o seu processo. Aí, tá vendo? O problema que gera para você, como pessoa e como incorporador, como empresário. Então, isso tudo é diligência, isso tudo é ter previsão de custos do processo. Análise de mercado. Isso é um fator principal. E está aqui o Flávio, que vai vir daqui a um tempo aí fazer uma live junto com a gente para falar sobre isso. Ele é da empresa Ponderar. O último processo que eu tive junto com o Flávio agora, que nós demoramos mais ou menos uns 3 meses para fazer a pesquisa, quando ele foi apresentar o resultado para o empresário, foram mais de 100 páginas de informação. Foi 5 horas de debate. Quase que eu pedi marmita. Eu falei, você vai ter que comprar marmita, pô. Começamos 10 horas, terminou por quase 3 horas da tarde. Mas o quê? Mas o negócio foi tão dinâmico, assim, tão assim, prazeroso, que nós não vimos a hora passar. E tá aí, ele pode falar do sócio dele, Renato, e a moça, eu não esqueci o nome dela, que é formada em estatística, de um conhecimento, assim,
fantástico. Leonora. Isso, Leonora. De um conhecimento assim fantástico na parte de cálculo, explicando da onde vêm os dados, porque não é só você chegar para o seu cliente, falar, não, aqui você vai vender por tanto, você tem tantos por cento de chance de vender, seu cliente é esse. Não, gente, não. Eu quero saber onde está meu cliente, como que eu vou chegar nele, o que de atratividade dentro daquele empreendimento que vai fazer eu vender esse lote para ele. Qual a faixa de ganho, qual a faixa de rentabilidade que ele tem que ter? Tem que ser uma pessoa que ganha 30 mil reais, 15 mil reais, de 5 a 7 mil reais já serve. E o principal não é trazer só a informação, eu quero saber de onde vem essa informação e como foi tratado esses dados. E foi o que nós discutimos naquele dia. E, assim, foi um negócio tão prazeroso, uma coisa tão dinâmica, uma coisa assim, tudo bem feita, que eu assim, nunca vi assim, uma apresentação dessa forma, sinceramente. Fiquei até assim, bem orgulhoso e bem assim, falando, não, tem que estar com esse pessoal. Tem que estar com eles, porque onde a gente cresce, pessoal? Onde que nós, como pessoa, crescemos, nós, como profissionais, crescemos? Andando com pessoas que sabem mais que você, dentro do que elas sabem. Tá? Porque você, como pessoa, eu, como engenheiro, da minha parte, da parte técnica, eu sei um pouquinho só. Aprendo todo dia. Mas essa questão de mercado, a questão financeira, a questão jurídica, eu vou prestando atenção no que os outros falam. Porque você tem que trazer para si pessoas ao seu redor, pessoas que te agregam conhecimento, pessoas que te agregam valor e o principal, que te agregam conhecimento. Porque ninguém cresce sozinho e ninguém vai crescer e evoluir sozinho, sem ter essas pessoas perto de você. Graças a Deus, hoje eu tenho sorte de ter muitas pessoas que com certeza tenho certo, falo mesmo, sabe muito mais que eu em muitos assuntos. Eu posso ali ligar, tirar uma dúvida, posso adquirir esse conhecimento. E muitos eu falo assim, para mim não dá isso aí, é muita coisa. Deixa, cada um vai exercer ali a sua função. Mas a análise de mercado é um passo importantíssimo no desenvolvimento do projeto. Porque se você não tiver essa análise de mercado, você não sabe qual produto você vai desenvolver, não sabe que tipo de loteamento você vai fazer. E nós precisamos desse conceito inicial. E o Flávio, como eu disse para vocês, se vocês tiverem a oportunidade de precisar dessa análise, dessa pesquisa, converse com ele. Converse ali com o Renato. Bate um papo com a Leonora, que aí vocês vão ficar doido mesmo. Eu já saí da reunião com o estilinho querendo derrubar avião. De tão doido que é o método para apurar o resultado, que eu fico assim meio fascinado com esse tipo de coisa, que é matemática. Fico bem fascinado. Enfim, é uma pessoa assim para que, se vocês quiserem, precisarem, está à disposição aí. Está aqui no grupo junto com a gente. Análise financeira e análise de custo é uma das duas viabilidades que a gente faz, mas para isso, você já tem que estar com o seu pré-projeto pronto, já tem que saber quem é o seu cliente, e já tem que saber qual o seu produto e o que você vai oferecer para o seu cliente. E qual é a atratividade que eu falo que vai ter de lazer dentro do empreendimento para poder você fazer isso. Tá? Para saber essa viabilidade, você já tem que estar com o seu empreendimento já andando. Eu vou dar uma andadinha aqui. Custos diretos e indiretos. Nós temos uma prévia de custos diretos. Eu sei que eu vou ter que gastar com infraestrutura, eu sei que eu vou ter que investir a parte de vendas, eu sei que eu vou ter que investir o pessoal administrativo, e são os custos diretos. Tá? O que são os indiretos? Quebrou alguma coisa no empreendimento que eu vou ter que alterar ou mudar o meu projeto. Isso é um custo que eu não esperava. Mas eu tenho que fazer. Então, tem que ter uma prévia dentro do seu... Prever os cenários. Nós estudamos cenários. É isso que a gente fala dentro da engenharia. Nós temos que prever cenários para mitigar erros. Então, nós temos que prever vários cenários de coisas que são boas e melhor ainda, de coisas que não são boas, que são as piores. O que pode dar de problema no seu empreendimento? Isso você tem que prever. Vai acertar 100%? Não.
mas com certeza você vai estar preparado para um desafio. Tá? Então, cuidado com os custos, que é onde que a gente ganha dinheiro. É onde o seu empreendimento é sucesso. Não é na venda, porque a venda, quem vai dar o preço é o mercado. Quem vai precificar o seu empreendimento é o mercado. Você não vai pôr preço no seu lote. Quem vai pôr preço é o mercado. Você já tem um teto ali que você já vai saber qual é a pesquisa. Mas você mitigar custos e você conseguir fazer uma obra enxuta, não ter retrabalho. O que é o retrabalho? Executar o mesmo trabalho 2, 3, 4 vezes. Porque isso sim é prejuízo. Não é o cliente que deixa de pagar o seu lote que vai dar prejuízo para você. É o retrabalho. É o custo mal preparado. É o custo mal feito. Você executar a mesma coisa várias vezes. E isso é prejuízo. O cliente lá que não quer mais o lote, que você vai ter que indenizar ele, o lote dele você vai vender mais caro. Que o seu empreendimento já vai estar valorizado naquele momento. Então, deixa de ser um custo. Passa a ser um bem. Passa a ser honorários. Então, cuidado na elaboração de custos. Cuidado. Tá? É aqui que a gente começa a ter sucesso no empreendimento. Antes de iniciar ele, no planejamento. A importância de um profissional habilitado. Gente, a atuação de um engenheiro, do arquiteto, em qualquer tipo de parcelamento de solo é obrigatória. Porque é nós que vamos assinar, nós que vamos desenvolver os projetos. Mas como em todas as profissões, você tem ali na parte da medicina, você tem um médico geral e tem os especialistas em cada área, que é a pessoa que domina aquele tipo de doença ou patologia. Aqui na engenharia é a mesma coisa. Tem vários tipos de engenheiro. Aí, até o Marcos entrando aí, ó, engenheiro também, amigo nosso, parceiro. Então, tem vários tipos de engenheiro. Tem um engenheiro que é o calculista, tem um engenheiro voltado para a construção de imóveis, tem um engenheiro voltado só para infraestrutura, só para a construção de asfalto, outro só para drenagem, e tem um engenheiro voltado para aprovação de loteamentos. Tem um arquiteto voltado para aprovação, mas tem um engenheiro para calcular os custos e calcular a parte de obra, tem que ter um mínimo de experiência para fazer isso. Não é você pegar qualquer um ali só para assinar, não, assina aqui para mim, eu vou te pagar R$ 2.000, tá? Assina aqui, 2.000 por assinatura. Você não está tendo um custo, não está diminuindo o seu custo. Está aumentando o seu risco. Está aumentando o risco de dar um problema lá na frente, um risco de gastar mais, um risco de você ter uma infraestrutura ruim, mal dimensionada, mal planejada, mal feita, que não vai atender a necessidade do seu empreendimento, e o pior, vai fazer você gastar mais do que o necessário. Porque para tudo nós temos o que é necessário, o que é mal feito e o que é exagerado. Eu sempre procuro estar ali, dentro do que é necessário. Não adianta também ser necessário você fazer uma adutora, ou ser necessário você fazer uma emissora, um emissário de esgoto de 3, 4 quilômetros, para evitar uma estação elevatória, uma estação de tratamento de esgoto. Tudo isso tem que ser analisado, financeiramente analisado e tecnicamente. Porque muitas vezes o que é mais barato, tecnicamente não é possível. Fala, Ed. 2 pontos aí. Você citou o tópico anterior sobre planilhas, sobre custos. Assim, a gente pode marcar um encontro próximo para falar somente disso, claro. Mas como assim? Como ter um pouco mais de clareza? Tipo, que eu aprendi, né, relatando aqui de novo, que aprendi no começo, é só colocar os custos, liga, faz o orçamento e coloca nas planilhas. Como que está girando mais de forma, né, precisa, para passar para o pessoal, questão de custo. Que ele falou assim, cuidado com os custos, mas são tantos custos, são tantas coisas, imprevistos que acontecem, né, durante o processo aí, para ficar de forma mais clara. Uma segunda pergunta também, como identificar um engenheiro, por exemplo, né, nós estamos juntos aí na comunidade, obviamente que o engenheiro Hermes é um excelente engenheiro, mas como identificar outro engenheiro, né?
assim, é o quê? O passado dele, quantos empreendimentos que ele já... Que, infelizmente, tem muitos, vamos dizer, prestadores de serviço mau caráter, vai falar que fez isso, fez aquilo, mas na prática vai ser outra história. Eric, a primeira questão do custo é o que eu falei para você. Tem que ser uma pessoa capacitada para fazer isso. Não adianta você, incorporador, você, terrenista, querer fazer essa análise prévia de custo, você não vai ter capacidade técnica para fazer isso. Porque ele vai fugir muito. Aí tem aqui, não, eu tenho uma base aqui que todo mundo fala, eu vou gastar R$10.000 por lote. Mas você não sabe o que vai impactar de custo ali. Você vai precisar de uma elevatória, você não vai. Você vai precisar de uma estação de tratamento, você não vai. Você vai precisar de uma bomba de bomba para bombear a rede de água, você não vai. Que a pressão é baixa, você não é. Então, tem que ter uma pessoa capacitada. Agora, quanto ao profissional, tem que ser um profissional de confiança, porque a maioria do pessoal que está aqui hoje são pessoas assim mais maduras, que você conversando com a pessoa, você sabe se ela tem noção ou capacidade ou não de fazer o empreendimento para você. Claro, tem a questão do custo do profissional. Você pode errar, pegar uma pessoa ali um pouco mais em conta, ou que é um amigo, ou seja conhecido, ou pior ainda, alguém da família, que não tenha muito conhecimento, mas ele vai fazer para você. Vai fazer. Só que pode não trazer tanta atratividade e tanto benefício como um projeto bem elaborado. Ou uma análise de custo bem feita. Então, assim, é muito relativo essa questão de profissional, é muito mais de confiança. Tá? E realmente, como você falou, buscar conhecer a pessoa, saber o que ele já fez, o que não fez. Beleza, E obrigado. saber realmente desbravar aí com o conhecimento. E conversando ali, a gente como incorporador, a gente sabe, a gente tem esse feeling, esse primeiro contato, de saber se a pessoa é boa ou não. E muitas vezes nem é isso, é o que você pode na hora fazer. Pode refazer? Pode. Aí, assim, é o custo das decisões, né? Eu falo muito para os meus filhos aqui. Nós caminhamos, ou, como eu vou dizer para vocês, nós temos evolução na nossa vida de acordo com as decisões que a gente toma todo dia. Então, eu sempre falo para eles, se preparem, estudem, sempre procura ser a melhor pessoa que você pode para o próximo. Porque eu podia estar muito bem hoje, em vez de estar aqui conversando com vocês aqui, apresentando um pouquinho do meu trabalho, falando um pouquinho. Podia estar ali dormindo, assistindo televisão. Em vez de fazer as 3, 4 pós-graduação que eu estava fazendo no ano passado e a faculdade que eu termino no final do ano, de agronomia, podia estar lá assistindo televisão, estar no bar, no boteco, batendo papo, e estar aí passeando na rua. Mas é uma questão de escolha, a vida da gente. Para tudo, é uma questão de escolha. Assim, como eu já disse para vocês em outras vezes, eu venho de uma família muito, mas muito pobre mesmo. Pobre mesmo. Meu pai era pedreiro, minha mãe era merendeira de escola. Mas nunca deixaram de dar estudo para nós. Nunca. Isso era prioridade para eles, desde que a gente era criança. A educação, para nós, era prioridade para eles. Foi uma das melhores? Foi. Eu tive sorte de estudar no SESI, que hoje é bem próximo, não é escola particular, mas na época era bem próximo. Depois foi uma escola pública, mas muito boa também, com professores excelentes, que despertou essa vontade de crescer. Então, a vontade de desenvolver, de crescer, de aprender é de cada um. Eu tenho para isso comigo. Por isso que assim, eu estudo mesmo, faço o que eu posso, porque eu sei que cada diploma que eu consigo, cada pouquinho de conhecimento que eu consigo adquirir, é um degrau de evolução na minha vida. Não para mim, mas para minha família. E eu tenho certeza que para vocês também. Cada desafio que todo mundo passa, que todo mundo consegue ali, com muita dificuldade, ultrapassar, é uma evolução pessoal de vocês também. Como é para mim também, uma evolução pessoal. Eu tenho muito isso comigo. De se dedicar a estudar e ultrapassar os desafios. Né? Que aí, que assim, tudo que vem de graça a gente não dá valor. Tem isso também que eu falo para eles. O que vem de graça, que a gente ganha,
muitas vezes a gente não dá valor. E não sei se agrega muita coisa. Né? Então, essa é a evolução da gente como pessoa. E já adiantei bastante falando assim dos detalhes de recomendações quanto à documentação, que é essencial, né? Falei das matrículas, falei do tipo de parcelamento de solo, para evitar atrasos e retrabalho. A palavra-chave, gente, é retrabalho. Né? Atrasos, muitas vezes acontece, a gente tem que ir ali, sendo mutável e trabalhando com ele. Mas o retrabalho é prejuízo. Fazer a mesma obra ou fazer a mesma coisa 2, 3 vezes é prejuízo. Tá? Então, a palavra-chave aqui, evitar o retrabalho. Atender o processo legal e o processo técnico. Aqui já é o procedimento de aprovação em si. Tá? Lá eu falei da prévia. Aqui, o que eu preciso? Primeira coisa, o protocolo. Aqui nós vamos protocolar tudo que a gente precisa no município para começar o início do processo. Vai ter uma análise técnica, os pareceres municipais, que podem ser positivos ou negativos, que pode exigir ali uma exigência técnica, e vai culminar na aprovação final. É o fim da luta? Não, é o começo dela na aprovação final. É onde vai para o registro. Aonde vai começar realmente o nosso desafio, que é o plano de vendas, o plano de marketing, as pesquisas de mercado, e alcançar o nosso cliente. Esse é a primeira luta, é a segunda luta e o segundo desafio depois da aprovação. E depois, a implantação do empreendimento, a infraestrutura em si. Atender a sua obrigação para com o seu cliente. E o principal, pós-venda. Tem que fazer pós-venda. Incorporadores, tem que fazer pós-venda. Tem que perguntar, ligar para o seu cliente, perguntar para ele como é que ele está, o que ele acha do empreendimento. Ter isso ali registrado. Tem que ter um controle da carteira, que o Pedro aqui já falou no início, a gente vai trazer ele para falar sobre isso, automatizado, com relatórios, informação, você tem que ter informação na sua mão. Eu estava fazendo uma pesquisa para o seu João, do empreendimento que eu vou mostrar para vocês no final da live, empreendimento, fiquem na live, vocês vão ver um empreendimento maravilhoso que nós estamos desenvolvendo para ele. E eu liguei para um vizinho dele lá, mandei mensagem, porque ele não atende telefone. O corretor não atende telefone. Lote de 800, 900 mil reais. O cara não atende telefone, só o WhatsApp. Eu mandei o WhatsApp para ele e me respondeu depois de 4 meses. Como que eu quero vender lote assim, gente? Como que você quer vender alguma coisa assim? Aí o seu João preocupado que o loteamento não vai, que não vende, que não... Mas como que você quer vender com um atendimento desse? Não tem um tráfego pago, não tem um atendimento presencial, o cara te responde quando quer. Ah, é um lote de 800 mil. Aí não vende. Vende um lote hoje, outro daqui 2 meses. Por quê? Porque para o corretor é cômodo. Se ele vender um lote, ele vai ganhar ali, no mínimo aí seus 40 mil de comissão. E quem tem um salário de 40 mil hoje? Qual o interesse dele em dispor tudo? O loteamento de uma vez só? Que é diferente do quê? Do incorporador, que precisa da venda para poder a implantação do empreendimento. Mas como desse jeito? Mal organizado? Não sabe quem é o cliente dele? Não atende telefone? Não responde mensagem? Pô, depois de 4 meses o cara vai me mandar mensagem perguntando o que eu queria? Se eu estava interessado em alguma coisa? Eu já comprei, se eu tivesse realmente 800, 900 mil para comprar um lote, tinha comprado lá nos Estados Unidos já. Pelo menos lá os caras são capitalistas mesmo. A gente tem que aprender a ser capitalista com eles. Com os americanos, com os europeus. Isso é o modo brasileiro, deixa tudo para amanhã. A gente tem que aprender a dar valor no nosso cliente. Identifica ele, classifica ele e cativa ele. Cativa o cliente. Por isso tem que ter o pós-venda, gente. Tem que ter o controle da informação. Desafios e obstáculos. Esse é o que eu falei para vocês agora. Hoje, nosso mercado é cheio de desafios. Com atraso nas documentações, entraves legais, como eu comentei com vocês no início da live, da prefeitura que está esperando o cartório
falar para eles aprovar o empreendimento. E o cartório, e que a prefeitura manda os projetos aprovados para eles analisar. Então, é o gato correndo atrás do rabo. E já vai 6 meses. Então, nós temos que o quê? Se adaptar aos problemas, mas não criar um problema. E se comprometer com o sucesso do empreendimento. Porque você é empresário, você é incorporador, eu como técnico, se eu não comprar o seu empreendimento, se você olhar para o seu empreendimento e não comprar ele, você vai vender para quem? Fala para mim. Se você não compra. Você é o seu primeiro cliente. O terrenista é o seu primeiro cliente. Você tem que vender o empreendimento inteiro para ele. Ele tem que comprar a ideia. Ele tem que comprar o negócio. É o seu primeiro cliente. Se o terrenista não comprar o seu negócio, não comprar o seu croquis ali, não comprar o seu empreendimento para você desenvolver ele, não faz. E como você vai vender para terceiro uma coisa que você não compra? Né? Então, tem que ter comprometimento no seu empreendimento. Tem que ter sucesso. O sucesso, ele nasce. Ele não é criado depois. O sucesso vai se nascer com a sua ideia. Tá? Mitigação de riscos, que a gente está falando desde o começo. Nós temos que criar cenários de riscos futuros para poder evitá-los ou saná-los futuramente. Ter capacidade técnica, financeira e jurídica e administrativa para poder resolver o problema. Tá? Então, os riscos estão presentes em qualquer negócio, qualquer tipo de negócio. Para você vender pão na feira, tem um risco. Para você vender ação na Bolsa de Valores, tem risco. Para vender um negócio de bilhões, tem risco. Então, nós temos que prever esse cenário. E quanto maior o risco, é igual vender ações. Quanto maior o risco, talvez, não é uma máxima, maior o lucro. Ou, se for muito grande, já é ali um índice ali para você realmente não seguir com o projeto. Tecnologias hoje de planejamento. Hoje a gente tem muito software GIS, né, que é o Sistema de Informação Geográfica. É tecnologia. Temos o drone de mapeamento. O drone não é para ficar brincando não, viu, gente? É mapeamento. É uma ferramenta importantíssima hoje na execução de obras, principalmente de loteamentos. Que hoje não tem essa questão da gente ficar mais com o caderninho lá anotando quantos caminhões saem da obra, não, para você saber quantos metros cúbicos é movimentado. Não, eu vou lá com o drone, faço o mapeamento na semana, com meus pontos de controle, e na sexta-feira ou no sábado eu volto lá e faço de novo. Aí você vai ter duas superfícies, a antiga e a posterior, a secundária. Ali você sabe quanto foi movimentado, a gente consegue calcular isso. Quanto que foi o corte, quanto que foi o aterro, qual a movimentação exata das obras naquela semana. Isso mitiga o quê? Risco de você ser roubado e pagar uma coisa que realmente não foi feita. Erros de processo. Mitiga erros de processo. O que é informação? Bem feita, bem realizada e trabalhada. Porque aí é matemática. A matemática não erra, a matemática não se engana. E você tem meios de provar que realmente é aquilo. Não é lá, está ali o seu apontador lá. Ah, não, foi 500 caminhões de 10 metros cúbicos de terra vermelha e saiu aqui. Mas aí você olha para mas 500 caminhões como? Se não saiu nem 50. Onde está todo esse solo? Onde você tirou todo esse solo? Fala para mim. Não, mas saiu. E como você vai provar que não? Se a pessoa que você colocou ali para controlar é da sua confiança, mas foi comprado pelo cara da máquina, pelo dono da empresa. Tá aí também, é um risco. Então, vamos mitigar com o quê? Com a tecnologia. Hoje a tecnologia está tão avançada e você sabendo usar ela a seu favor, o controle de obra hoje é muito mais fácil. Não estou dizendo que não é trabalhoso,
É muito trabalhoso, te dá trabalho, mas tudo que vale a pena dá trabalho. Mas você tem um controle exato. Tem, assim, a margem de erro para cima ou para baixo? Tem. Mas você acaba ali economizando. Não acaba economizando, você paga o que é certo. Você deixa de pagar o exagero, né? Então, vamos usar a tecnologia ao nosso favor. Igual o Pedro falou aí, vai trazer para nós a questão do controle de carteira. É tecnologia, com a IA, tecnologia do desenvolvimento de sistemas, para controlar a vida da sua empresa. E não pensem vocês que é só contas a receber e a pagar, não, gente. Tem muita coisa dentro da empresa que você consegue gerir com um bom sistema de administrativo. Evitar erros. E, principalmente, pós-venda. Fazer o pós-venda. Porque quem não conhece seu cliente não conhece o mercado. Se você não conhecer o mercado, a tendência sua ao fracasso é muito grande. As inovações tecnológicas, acabei de falar para vocês, que são a questão das tecnologias GIS com drone, que é os sistemas integrados de geográficos, e os centros de informação, que é o Big Data, que são centros de controle. Igual a gente tem o IBGE, tem o QGIS, são bancos de dados que já tem prontos, tá? Temos vários bancos de dados prontos hoje, já, que a gente pode buscar informação de orçamento, informação de área, informação de inclinação. Por exemplo, hoje, essa semana eu estava vendo a questão de aeroportos no Brasil. Eu não sabia que tem mais de 3 mil aeroportos no Brasil. Não é só Congonhas, só Cofins. Tem milhões, milhares de outros espalhados menores ao longo do Brasil. É assim, uma imensidão de aeroporto. Que é um mercado enorme, um mercado muito grande de atuação na engenharia. Então, tem vários tipos de banco de dados hoje que o IBGE fornece, outros, a ANA, que é essa questão de drenagem, de pluviometricidade, questão de precipitação de chuva, para cálculo de drenagem, vou buscar os dados lá numa estação da ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Eu consigo construir uma equação de chuvas exata próxima à sua área. Para que eu vou pegar uma equação do estado de São Paulo, sendo que eu vou fazer um projeto aqui, Álvares Machado, aqui no lugar que menos chove do estado, que é a minha cidade. É o Oeste Paulista, uma região mais árida. Aí eu vou pegar um índice pluviométrico lá de São Paulo, que chove todo dia. O que vai estar meu projeto? Superdimensionado. E sendo que eu tenho uma estação da ANA aqui próximo da minha cidade, ou aqui dentro da cidade, que vai me trazer os dados exatos dos últimos 20 anos, para me calcular a equação de chuvas e ter um projeto mais assertivo. Eu quero calcular a equação de chuvas lá do Ceará. Como que eu vou pegar uma fórmula de índice de pluviométrico aqui de São Paulo? Então, como eu disse, nosso Brasil tem proporções continentais. Temos que usar os bancos de dados e, com isso, você vai construir o quê? Conhecimento. E projetos mais assertivos, projetos mais adequados e financeiramente corretos. Você deixa de ter desperdício. Sustentabilidade. Está aí uma palavra que muito se fala e pouco se prega, pouco se faz ainda no Brasil. Tá? Que a sustentabilidade são loteamentos sustentáveis com a vegetação incluída dentro do projeto. E loteamento sustentável, a gente, não é plantar árvore na frente do lote. É toda uma ideia. É assim, você tem uma perca de, vamos dizer, de área útil de lote? Tem. Mas tem a valorização do metro quadrado apurado. Nós temos a valorização desse metro quadrado apurado. Aí é um projeto mais sofisticado. Nem sempre quantidade é qualidade. Mas nem sempre a qualidade excessiva é possível. Por isso nós temos que estudar muito bem o nosso produto. Que nem sempre o que a gente quer fazer, eu quero fazer um loteamento AAA que explode no céu, para vender para bilionário. Pode ser que a minha área não é possível, pode ser que seja possível. Não, eu vou fazer um projeto para vender para classe média, que eu tenho uma base da pirâmide maior, que é um pessoal ali que tem uma condição financeira estável e que vai me trazer um sucesso de vendas. Que eu tenho uma condição de cliente bem maior que se eu for pegar um público AAA, que é a pontinha da pirâmide,
onde o nicho de mercado é muito grande. A gente consegue áreas assim? Consegue. Mas é o elefante branco. Só que você tem que estar preparado financeiramente e tecnicamente para executar um projeto desse porte, que não é barato. Vender coisa cara tem que gastar dinheiro. Mas também não é impossível, dependendo do que você colocar lá de produto. Não é impossível. Mas eu posso pegar um produto onde é R$ 200 o metro quadrado, fazer um planejamento e melhorar um pouquinho a infraestrutura de lazer dele, ou a questão da qualidade de vida dentro do empreendimento, e chegar a R$ 600? Posso. Posso. Você vai triplicar o seu VGV. Com que? Ideias, planejamento. Vai ter um aumento de custo? Pequeno. Não tão grande. E você vai triplicar o seu VGV. Mas cada área é um caso e cada caso tem a sua possibilidade. Aqui estou falando de responsabilidade social, que é a sustentabilidade, que é o benefício que é viver bem. Eu tenho trazido muito disso agora para os meus empreendimentos, eu tenho pensado muito nisso. Que é a questão de qualidade de vida. Não vender só empreendimentos por vender, porque o mercado do Minha Casa Minha Vida, esses lotes mais sociais, estão na mão das grandes empresas. Eles já estão assim, já dominam esse mercado. Eu posso fazer? Posso. A minha área não tem outra predisposição, eu vou fazer. Um social, faço. Problema nenhum. Mas se eu conseguir enxergar nela um potencial um pouco melhor, eu evito social e parto para o melhor. Porque o custo da infraestrutura para fazer o social é o mesmo custo que você vai fazer o seu empreendimento para um público melhor, de classe B, classe A. Você só vai gastar um pouco a mais no quê? No sistema de lazer e uma questão de lazer mais robusta. Uma atratividade, uma obra um pouquinho mais robusta, que não difere muito do seu custo. Não aumenta muito, aumenta um pouco. Mas aí, isso aí é cálculo, né? É análise de viabilidade. Que pode triplicar o seu VGV. Análise de mercado e apresentação para investidores. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. A gente pode captar investidor? Eu acho que sim, é válido captar um investidor. Mas em que momento eu faria uma captação de investidor? Depois do empreendimento registrado. Esse é o momento que eu ia, sim. As conversas para o investimento pode ser bem antes. Pode até correr junto com o empreendimento. Mas eu só assinaria ali um possível investimento, ou próximo, ou com os projetos aprovados, próximo já do RI, de levar ao registro de imóveis, que você não corre risco mais do projeto não dar certo e se comprometer com terceiros para uma área que já é de um terrenista. Ou se você realmente tiver confiança realmente que o negócio é bom, que vai dar certo, mas aí você começa a agir em águas ali meio traiçoeiras, né? Como que eu vou captar um investidor se eu estou no início do projeto e eu não sei se vai dar certo? Eu não sei se vai aprovar, se não vai aparecer alguma coisa, alguma barreira técnica ou jurídica, futuramente, sem que a gente não previu, que vai atrapalhar esse negócio. E nisso você já está comprometido com o investidor. Então, assim, conselho, orientação, né? Conselho, se fosse bom, todo mundo dá, a gente vendia, não dava, mas uma orientação. Esteja bem próximo de concluir a aprovação e o registro do empreendimento para poder assinar com o investidor. Ou que deixe ele bem esclarecido dos riscos do empreendimento. Tá? Então, cuidado com essa questão de investimento, de investidor. O investidor que eu estou falando é um investidor que vai pôr dinheiro, não é o seu parceiro. O parceiro é diferente. Se você vai ter um parceiro que vai entrar com você no empreendimento, ele já sabe os riscos do empreendimento. Agora, aquele investidor que você vai só captar o valor dele para depois assumir o compromisso em devolver
com ganhos financeiros, só analise muito bem, tome cuidado, tá? Tome cuidado no momento para fazer isso no momento certo. Que você não se prejudique como pessoa e como empresário, e que não responda nada lá na frente, que não risque nada na sua idoneidade. Então, tomem cuidado, tá? A documentação, né, para os investidores, no mínimo, você tem que ter uma apresentação mais assim, robusta. Eu vou apresentar para vocês no final da live uma que eu fiz aqui para o seu João, mas ainda não está completa, mas para levar ali para a prefeitura, depois que a gente for fazer o primeiro contato, para ele ver, o pessoal ver o que a gente quer fazer na área dele, uma coisa bonita, robusta, tá? Então, tem que ter vários relatórios, tem que ter uns documentos do plano de negócios, tem que ter uma viabilidade bem estruturada e fundamentada, uma pesquisa de mercado e confiança do investidor para você captar esse recurso. Então, por isso que eu disse para vocês, olhe o momento de você captar isso. Tá? Sejam bem diligentes contra isso. Tá? Tomem cuidado. É um bom negócio? Sim, é muito bom negócio quando a gente está descapitalizado para poder desenvolver o projeto. Mas vamos ser diligentes. A estratégia de comunicação, esse é sim, eu sou engenheiro, minha mente é voltada para matemática. Eu tenho grande dificuldade, muitas vezes, em me comunicar. Então, isso aqui é treinamento, tá? É treinamento para você mostrar para o investidor as benefícios do seu projeto e as virtudes do seu projeto. E alertar ele sobre os riscos possíveis, mas todo negócio tem um risco, tá? Os próximos passos, que é diretrizes, né, para os incorporadores, que é avaliar a área, as licenças emitidas, o projeto registrado junto ao SRI, que é fundamental, e garantir a viabilidade e sucesso do empreendimento. A partir daí, nós vamos depois ter outras lives para quê? Planejamento de obras, o plano de marketing, que é muito importante, a estrutura de vendas, pesquisa de mercado. Quem é o seu cliente? Onde ele está? Como que você vai alcançar ele? Qual a atratividade do seu projeto para alcançar o seu cliente? Como que eu vou fechar essas vendas? Qual que é a velocidade que eu quero fechar essas vendas? Muitas vezes eu não quero vender tudo ali no primeiro mês. Eu quero vender por parte, para cada momento de vendas, eu ter uma valorização X no empreendimento. Mas isso aí é um plano de negócios meu. Ou eu posso querer vender tudo no lançamento para me capitalizar o mais rápido possível. Aí vai partir muito da situação que vocês estão. O controle da carteira de recebíveis, que a gente falou muito, estava falando com o Pedro no início da live. Isso é muito importante. Tá? Então, são estruturas que nós vamos trazer lives aqui para falar de cada uma delas, mais profundamente. Eu quero agradecer a participação de vocês. Eu vou abrir agora uns 5 minutinhos aqui para a gente fazer se alguém quiser fazer alguma pergunta, que eu quero mostrar o estudo que nós fizemos ali do seu João, que eu pedi autorização para ele, ele deu, para vocês verem como que vai ser o empreendimento dele. Tá? Estou aberto aqui às perguntas, podem ficar à vontade agora. Bom, pergunta eu não tenho, porque eu acho que foi muito bem explicado. Na verdade, para mim, como estou um pouco afastado desse assunto, foi uma bela de uma revisão e ajudou muito a refrescar a memória a diversos pontos. Então, só tenho mesmo a parabenizar ao excelente trabalho apresentado. Obrigado, Bruno. Obrigado. Alguma dúvida, gente? Alguma colocação? Algum estudo de caso que, porventura, aí vocês estão em dúvida, que eu possa falar bem rapidamente aqui? Pode falar. Senão, eu vou passar aqui para o estudo aqui do seu João, para a gente não demorar muito.
Então, eu vou apresentar aqui, rapidamente, aqui, o início, né, da apresentação que nós estamos desenvolvendo aqui para o seu João Lara, da área dele, que nós vamos levar isso para a prefeitura, apresentar ali, acho que o Flávio já mostrei, já, tá? Mas, para vocês verem como que ainda não está pronto, mas como tem que ser, no mínimo, uma apresentação, tá? Tem outros slides para cá, onde a gente fala localização, essas coisas, mas isso aqui eu vou começar aqui de onde interessa, tá? Essa aqui é a área do São João Lara, que é uma península. Ela é envolta em 3 partes dela pela Lagoa de Furnas, um lugar lindo, maravilhoso. Que é isso aqui, ó. Tá? É um lugar assim que nós estamos desenvolvendo um projeto bem legal. Esse é um projeto, pré-projeto que a gente vai levar para a prefeitura. Várias áreas de lazer bem robustas, tá? Isso aqui era um projeto que eu tinha desenvolvido. Esse aqui é um outro layout. Isso a gente ele decidiu por usar esse aqui mesmo, que deu um aproveitamento de 68%. Tá? E nós fizemos a mágica aí de colocar as áreas de lazer ao redor. Essa aqui é a primeira área de lazer, tá? As áreas de convivência do empreendimento dele. Essa aqui é a segunda área, com salão de festa. Está idealizado, tudo isso ainda é ideias que a gente pode implantar lá, não quer dizer que vai fazer tudo. Tá? Aqui é uma hípica, campo de futebol, um salãozinho de festa, a hípica, aqui é o salão de festa, um playground pequeno, uma área de convivência no meio de um lago, que o Bob faz, também vou apresentar algumas coisas que o Bob está desenvolvendo junto comigo. Uma marina, que a gente vai desenvolver lá, para poder atender não só o pessoal do empreendimento, mas o pessoal que porventura esteja ali navegando na lagoa para aproveitar aqui o restaurante. Essa qualidade da água aqui, a qualidade do lago que o Bob faz. Esse projeto que ele tá fazendo junto comigo, essa parte de desenvolvimento dessas obras de arte aqui, que para mim são obras de arte, não é um projeto. Tá? As áreas de lazer, aqui é uma área de convivência, uma área de academia. Uma quadrinha de tênis, e pode se transformar também numa quadra de futebol, society. Aqui uma área de living, para a pessoa ficar ali no meio do lago, ali descansando, olhando a paisagem, batendo papo. Salãozinho de festa, não muito grande, mas bonito, bem robusto, elegante. Uma hípica que está idealizada, a gente não sabe se vai fazer ainda ou não, mas é uma ideia, querer uma área mais rural, o pessoal pode sair do empreendimento e estar andando ali de cavalo em volta, tudo ali. Mas ainda é uma ideia, a gente não sabe se vai implantar. Tá? Mas, aqui para mostrar para o pessoal que é possível. É possível. E, gente, não brinca, esse tipo de coisa é que vende o projeto. Isso aqui é só. Nós não estamos vendendo nada de lote ainda. Nós vamos vender a ideia, principalmente para o pessoal da prefeitura, para mostrar que não é mais um projeto, é o projeto, que na região ali não tem ainda. Tá? Não é um, é o. Então, com isso, a gente pode ganhar aí um pouquinho de flexibilidade. Não é para fazer nada errado, mas uma agilidade no processo, né? Com qualidade. E tudo que nós desenvolvemos aqui, ele é possível de se construir. Nada do que está aqui não é possível de se construir do jeito que nós estamos apresentando. Então, não é uma propaganda enganosa. A gente tem a capacidade técnica para desenvolver esses projetos lá e construir eles lá, né? Claro.
Isso aqui é a apresentaçãozinha final. E, não abusando muito do tempo de vocês, rapidamente, eu quero mostrar o que eu e o Bob nós estamos desenvolvendo agora. É bom mencionar, né, Hermes, que é aquilo que você falou mais cedo na live. O custo de você fazer empreendimento, do cano, enfim, é tudo igual. E isso aí é que vai dar o diferencial, que vai fazer o VGV passar a triplicar, de repente, né? É o diferencial do empreendimento. Olha o prédio que nós estamos desenvolvendo com o cliente. E exatamente vai ficar assim. Áreas de lazer, também, que nós estamos desenvolvendo com um projeto ali em Aparecida, mas ainda não deu certo o projeto, mas nós estamos desenvolvendo. Olha esse restaurante. Que coisa linda. E assim, são coisas que dá para se executar. Vai gastar um dinheiro? Vai. Mas aqui é para um público mais evoluído, né? Um público que, assim, com valor que pode realmente pagar por esse conforto, né? Esse restaurante, por exemplo, é para um público AAA. E aí o cliente pediu que fizesse um restaurante nesse nível. Então, assim, a minha especialidade, para quem não conhece, é exatamente trabalhar com, vamos dizer, eu sou aqua design. Então, eu trabalho fazendo esses lagos. Gente. Lagos que eu faço aí que tem mais de 5 anos sem nem trocar água, qualidade transparente. Então, quando eu planejo, é exatamente o que o Armes falou. São todas coisas realizáveis, eu sei como fazer, né? E a gente coloca isso no empreendimento para dar esse diferencial e valorizar o VGV. E você pode ver, gente, que são coisas bonitas, elegantes, mas é rústica. Não demanda-se muito valor financeiro. Demanda criatividade. Isso aí sim. E é rústico, e aí fica bonito, né? Uma praia dessa, assim, artificial, é artificial. Isso aqui não é areia, são grãos de quartzo, né, Bob? Então, Isso. assim, não esquenta com calor. A mesma areia para quem está em piscina, que tem aquelas bombonas lá que filtram, aquilo lá é areia de quartzo. Isso. Então, olha o prédio que nós estamos desenvolvendo. Além do prédio, a questão do lazer em si, né? Assim, como eu disse para vocês, qualidade de vida. Isso que nós estamos vendendo hoje. Nós não queremos vender imóveis hoje. Nós queremos vender qualidade de vida. E que a pessoa sinta o prazer e orgulho de estar morando num lugar desse aqui. Ou morando, ou comprar para investimento, que seja o lugar, independente do lugar que seja. Né? Esse aí o cliente passou para a gente a área que ele tinha, o Hermes fez, como sempre, aqueles projetos maravilhosos aí, modernos e tudo, e ele me passa as áreas de lazer, mais ou menos pré-determinadas. Eu vou pegar aquele tamanho exato que ele passou do projeto e encaixar essas áreas, ou seja, era um empreendimento que valia X e agora vale triplo X por causa dessas áreas. Aí tem o seu custo de implantação? Tem o custo, né, para deixar bonito, mas não é nem 5% do que vai ter de lucro, de retorno. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Queria agradecer a participação de vocês, agradecer pelo tempo que vocês dispuseram também para estar aqui presente conosco. E falar que eu estou à disposição, se alguém precisar tirar alguma dúvida, nós estamos à disposição aí para estar conversando com vocês. Tá? Fechou, Hermes. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, Hermes. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigado, tá? Valeu. Valeu. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado, Flávio.